Estamos no capítulo 17 hoje, episódio 17, o romance de Alfredo. O livro é Os Mensageiros, ditado pela psicografia pelo espírito André Luiz, ao médium Chico Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Américo Sucena, da capital de São Paulo, e eu, Orson Petra Carrara, de Matão, temos aqui, às terças-feiras, trazido nossos comentários, estudando o capítulo. Um resumo muito rápido, média de 30 minutos, para comentar trechos do capítulo. O ideal é que você que está nos assistindo, que acompanha esses estudos, também leia o capítulo para ter o texto na íntegra, com todo o seu contexto de ensinamentos. Este momento de diálogo, de comentários, ele é muito curto, 30 minutos, 40 que seja, passa muito rápido. Então, é apenas uma pincelada. E nós estamos aqui hoje, Américo Sucena, com o romance de Alfredo. Américo, esse capítulo aqui dá filme, rapaz. Que coisa impressionante. Isso dá para fazer um filme, um roteiro de um filme aqui. Dá, com direito à trilha sonora. Dá palestra também, né? Sim. Nós vamos nos lembrar aqui, o título é muito sugestivo, Romance de Alfredo. Nós estamos recordando que no episódio anterior, André, Vicente e Aniceto, visitando ali aquele posto de socorro, foi recebido pelo casal Alfredo e Ismália. Foram recebidos ali, nós temos aí uma cena do Alfredo conversando com Aniceto, Vicente e André, após serem recepcionados naquele castelo com aspecto medieval, com um salão muito amplo, que impressionou muito André pela beleza. Depois de ter percorrido jardins repletos de flores, um lugar muito bonito, dentro ainda, intermediário entre o nosso lar e a crosta. Um posto de serviço, Américo. Um posto de serviço. E depois de serem ambientados no salão a que você se referiu, aconteceu uma coisa interessante, porque o André, o Vicente e o Aniceto utilizaram alguns minutos para o serviço da higiene reconfortadora. Então, aí tem uma cifra, né, do que a gente pode imaginar de higiene reconfortadora. Então, fica aqui por conta da imaginação de cada um. Quem sabe eles escovaram os dentes, lavaram o rosto. Lavaram as mãos. Lavaram as mãos. Bom, Américo, a gente não pode esquecer que eles percorreram uma região difícil, né? E, naturalmente, se impregnaram de uma certa forma de algum fluido pesado. Essa higiene reconfortadora vem nessa direção, né? E se nós andássemos aqui numa estrada poeirenta, num local, nós sentiríamos essa necessidade de, pelo menos, lavar o rosto, né? Exatamente, acho que alguma coisa desse tipo aconteceu, uma higiene que nós não conhecemos aqui na Terra, que eles fazem lá no corpo espiritual, enfim, alguma coisa aconteceu, não está claro o que é. O interessante, Orson, é que Ismália deixou o grupo de homens, né, conversando e deixou ali uma pequena bandeja com frutos diversos, porque nessa extensão que você falou, entre a porta de entrada, o castelo, tem um extenso jardim, tem flores, mas também tem pomar, e imagino que é do pomar que as frutas foram colhidas e estavam ali à mesa para eles se servirem. Mas devia haver ainda, nessa época, lá em Campo de Paz, uma certa visão machista. Então, a mulher não participava das conversas, servia lá os homens e saía. Então, veja que na vida espiritual, os comportamentos da Terra se refletem. Nós estamos falando do início dos anos 40, então era muito comum isso aqui na Terra e na vida espiritual também, né? É natural porque é um reflexo, Américo, os hábitos da Terra refletindo no mundo espiritual pelos costumes mesmo, é natural essa ocorrência, não deve causar estranheza. A gente percebe aí a ausência do cafezinho, eram apenas frutos mesmo, né, servidos ali.
E um pão de queijo, um pão com manteiga vai bem também. Pois é, né, rapaz? É, a gente vai sentir falta. Muito bem, reunido ali o grupo, né? A conversação saudável. O nosso Aniceto pergunta para Alfredo. Vamos lembrar que Alfredo é o administrador desse posto de serviço, comandante ali, né? Então, o Aniceto pergunta qual era a impressão dos serviços em geral, no andamento das questões de conduzir ali um posto de socorro em plena região de sofrimento. E o nosso Alfredo vai dizer que as notícias são de novidades dolorosas. As novidades são dolorosas em função das batalhas que travam desencarnados e encarnados. E aí a gente pode incluir nessa expressão, Américo, os processos obsessivos, a influência mútua dos sentimentos e dos pensamentos através das vibrações contraditórias que existem nos dois planos, dada a diversidade de estágios dos habitantes encarnados e dos habitantes desencarnados. Então, não falta serviço na vida espiritual, né? Esse é um dos serviços difíceis de serem feitos nessas regiões, porque tem oportunidade de realização excelente, como disse o próprio Alfredo, mas a situação em curso varia, né? Tem épocas piores, épocas melhores, e ele está se referindo a um tempo difícil, em que os encarnados promovem uma verdadeira guerra invisível com os desencarnados. Os afetos e desafetos, ou melhor, os desafetos se encontram quase que diariamente na Terra, e as obsessões se multiplicam. Kardec chega lá na metade do século XIX, quando ele estava escrevendo o Livro dos Médiuns, citar que a obsessão é um flagelo da humanidade que nós não nos damos conta da existência. Hoje nós temos bastante informação e é possível até, se observarmos bem uma influência obsessiva, detectar que realmente ali existe uma guerra entre um desencarnado ou mais e um encarnado ou mais. Portanto, isso é ainda um estágio que acontece na Terra. E, naturalmente, a produção de pensamentos e ideias conflitantes se reproduz também na vida espiritual e deixa o ambiente muito complicado, muito difícil. Não é difícil para nós imaginarmos, considerando o número de desencarnações que ocorrem diariamente. Nós estamos falando dos dias atuais, mas naquela época, na década de 40, quando o livro foi produzido, naturalmente que explica aí a resposta de Alfredo à pergunta de Aniceto se estava se multiplicando o número de necessitados que recorrem ao posto de serviço. E o nosso Alfredo vai dizer que sim, de maneira muito ampla, enormemente foi a expressão usada, tanto que a produção de alimentos, e aí nós vamos nos lembrar dos frutos servidos à mesa ali, e os remédios têm sido integralmente absorvida pelos famintos. Naturalmente, esses famintos são os recém-chegados da Terra e os doentes de todo tipo. E ele vai dizer ainda que tem 500 cooperadores trabalhando em tudo isso, mas estão se sentindo incapazes de atender a todas essas obrigações, porque é muito grande a massa de sofredores, muito grande. Então, é um período difícil, como você se referiu aí, que esse posto está enfrentando sob a administração de Alfredo. Então, Orson, foi bom você falar nisso, porque a gente não tem ideia de quantas mortes por ano, quantos nascimentos por dia, a gente não tem ideia. Mas hoje, nós temos sites e páginas da internet que mostram isso, né? Nós poderemos até deixar aqui na tela um link para acessar mais tarde, quem quiser, para verificar. É claro que é um levantamento estatístico baseado no histórico. Então, no histórico do passado, e atualizado, naturalmente, nós temos uma posição instantânea do número de nascimentos e mortes. Enquanto eu estou falando aqui com você e os telespectadores, eu estou com a tela aberta embaixo, observando
o que já aconteceu de nascimentos hoje e o que já aconteceu de mortes hoje também. Então, nasceram hoje no planeta Terra 276 mil. Eu não vou falar os quebrados, porque ele está mudando o tempo todo, como se fosse um reloginho digital mudando a numeração. E desencarnaram hoje 116 mil e alguma coisa que está acontecendo. Até o fim do dia, esse número fecha e começa a contar de novo para o dia de amanhã. E aí, esse número de hoje conta na semana quantos já morreram. Depois conta no mês quantos já morreram. Depois conta no ano quantos já morreram. Então, só hoje nasceram 276 mil pessoas, entre meninos e meninas, e desencarnaram 116 mil, entre homens e mulheres. É um número bastante elevado, realmente, embora estatístico, mas, como você bem disse, obedecendo a um histórico já conhecido, que confirma aproximadamente esse número. Agora, você imagina, Américo, quando você disse aí 276 mil nascimentos hoje, que até a 0 hora de amanhã nós teremos esse número acrescido de milhares aí, porque nós ainda temos muitas horas no dia de hoje. São quantos processos aí de planejamento reencarnatório. Cada caso é um caso, envolvendo todas as outras pessoas ligadas a esse nascimento. Por outro lado, esse número elevado de mortes também, ele vai levar à compreensão exata dessas diferentes condições com que esses milhares de mortos diários chegam na espiritualidade. Alguns com conhecimento pleno, outros inconscientes, totalmente inconscientes, requerendo um trabalho gigantesco de atendimento a todas essas necessidades. É um número assustador mesmo, precisa de muita gente para atender isso, né? É por isso que as colônias espirituais se distribuem em torno da Terra, em todos os países. Em todos os países há espíritos desencarnados daquele país que continuam colaborando na vida espiritual, ajudando os que precisam. E também há aqueles que continuam atrapalhando aqueles que estão desencarnando e os que estão chegando por lá, e aqueles que já estão trabalhando lá. Portanto, essa guerra que existe só vai terminar aí quando brandos e pacíficos herdarão a terra. Então, quem quiser guerra, aí vai jogar pedra Guerrear em outro lugar. na idade da pedra em algum planeta atrasado aí para aprender a se comportar adequadamente. Américo, nesse ponto da nossa conversa aqui, em que os chamados espíritos que foram homens quando encarnados, né, e estão dialogando ali, e nesse momento do diálogo, apresentando o painel de trabalho, as dificuldades em andamento, a massa de necessitados, como você se referiu anteriormente, Ismália pediu licença, deixando ali os espíritos que foram homens na encarnação, ela se dirigiu ao interior. Nós temos uma cena aí, feita pelo desenhista, Ismália deixando uma fruteira na sala. E depois, na outra cena seguinte, Ismália se retirando do ambiente, da nossa visão, né? Nossa limitação, vamos dizer assim, um ambiente masculino. E o Alfredo estava fixo em André Luiz, e ele não perdeu tempo, ele se aventurou a considerar. Ainda bem que você tem aí uma abnegada companheira do vosso lado. Aí começa a história, né, Américo? Porque o Alfredo e o Aniceto trocaram olhares e sorriram. E aí começa a história, eu vou deixar para você começar a contar, né? É muito interessante, porque os dois já conheciam a história, o Aniceto e o Alfredo, que viveu-a pessoalmente, né? Mas o interessante é que o Alfredo resolveu contar com dois propósitos, porque quando ele conta do que ele promoveu, do que aconteceu por causa dele, ele alivia o coração. Quando a gente conta aí o que a gente fez de ruim, é como se fosse uma confissão. Interessante isso. Então, a gente sente um certo alívio quando fala dos erros. Olha que coisa importante. E também, diz ele, que poderia servir para Vicente e para o André como experiência de vida. É uma experiência muito difícil, mas que ensina
nós podemos aprender também com as experiências difíceis dos outros, sem precisar necessariamente passar por elas. E começa a contar, então, que eles viviam relativamente bem, harmonicamente, Alfredo e Ismália. Ele tinha negócios no campo material, com grandes responsabilidades, e longe de compreender as sublimes obrigações do esposo e do pai, ele preferiu atender aos deveres dos negócios e ficou mais distante do lar. Isso, de fato, isso acontece de modo geral no planeta, mas agora, por exemplo, com a pandemia, a gente vê a família mais unida e o homem participando mais do lar. E, às vezes, até a mulher que mantém o emprego e sai fora, e o marido fica cuidando do lar, dos filhos, da casa e tal. Hoje está havendo uma mistura, mas nessa época não havia. Nós estamos falando de antes do André escrever o livro, bem antes, porque provavelmente isso aconteceu na década de 20, na década de 30, né? O André está escrevendo na década de 40, isso tudo. E ele era o mantenedor da sua casa e a Ismália cuidava, então, dos filhos. Acontece que ele tinha um sócio que se interessou por Ismália e fez de tudo para afastá-la. No assédio inicial, ele foi rechaçado, porque a Ismália não aceitou a corte, como se diz, né? Ela simplesmente rejeitou. Depois de muita insistência, ele mudou de estratégia, e aí que foi complicado. Ela não tomou iniciativa de contar ao marido com receio de prejudicar a sociedade que ambos tinham. Então, veja só o sofrimento dessa mulher, que começa sofrendo assédio e não podendo contar o que estava acontecendo para não prejudicar a relação dos amigos, o marido e o outro, o sócio, para não atrapalhar os negócios, né? Olha que situação. Pois é. Você se referiu aí que quando a gente fala, às vezes, dos erros, a gente alivia o coração. E, como você disse, o próprio Alfredo também está vivendo isso, mas, ao mesmo tempo, oferecendo uma lição preciosa, como você também tão bem referiu-se. Nós colocamos aí, você viu a cena, Alfredo contando a história, essa história é bastante dolorosa, né, de uma mulher assediada pelo sócio do marido, mantendo-se em silêncio para não prejudicar a sociedade. E é uma situação que, de certa forma, acontece bastante nos dias atuais, de mulheres assediadas por homens inconscientes. Isso é muito comum. Às vezes também acontece o contrário, né? Mulheres inconscientes, denunciando, demonstrando a nossa fragilidade moral ainda, no desrespeito às questões de relacionamento. Então, o que vai acontecer aí uma mudança de estratégia, caluniando a esposa, colocando dúvida no comportamento de fidelidade da esposa, vai gerar no Alfredo encarnado aquilo que normalmente acontece com pessoas que se sentem traídas no ambiente conjugal. Um desespero, uma revolta e principalmente o campo da agressividade, Américo. Mas aconteceu coisa pior ainda na sequência aí, né? Pior, porque de tanto o sócio cultivar a desconfiança no Alfredo com relação à esposa, isso chegou num nível tal que o Alfredo já desconfiava de tudo que ela falava, né? Qualquer atitude, qualquer mínimo gesto, ele já remetia ao fato de que ela podia estar traindo-o. Então, uma situação dificílima. Mas, mesmo assim, isso não foi suficiente para separar o casal. Ismália continuou firme no posto, sofrendo resignadamente essa influência negativa. Até que o sócio resolveu tomar uma atitude mais agressiva. Ele cooptou os funcionários da casa para darem informações, né? Aumentando as referências a respeito
dessa atitude que não era verdadeira. Ela não estava correspondendo a nenhum assédio, não? E chegou a plantar uma pessoa dentro de casa numa noite em que o Alfredo estava fora, e quando o Alfredo chega, essa pessoa estava dentro da casa para produzir uma simulação de adultério. Então, ele vai deixar um chapéu no quarto, a Ismael estava dormindo, o Alfredo chega, percebe o barulho, aposta-se de uma arma que ele tinha e vai em direção ao quarto, vê uma sombra saindo pela sacada, atira, inclusive, a esmo, quando o sujeito pula no pátio e sai correndo, ele atira a esmo, não consegue acertar nada. A mulher, nessa altura, acorda com aquele estampido, com aquele barulho, né? Pergunta o que está havendo. Ele não fala nada e ele diz que, nessa hora, ele quis matá-la, mas alguma coisa, alguma força que ele não sabia explicar, não deixou ele puxar o gatilho. Que coisa impressionante essa história, né? Ela se parece um pouco com a calúnia colocada nos ouvidos de Públio Lentulus com relação a Lívia, acusada de ter um caso amoroso com Pilatos, e Lívia também resistiu. E nós vemos aí no comportamento de Ismália a mesma atitude de Lívia. Não se defenderam, Américo. Eram inocentes, foram vitimadas pela calúnia, porque resistiram ao assédio de outro homem, não se defenderam e curtiram o ódio do cônjuge, como aconteceu com Públio Lentulus com relação a Lívia, e aqui nós estamos vendo uma história bastante parecida. Você citou aí a simulação de adultério de uma pessoa contratada, ele subornou funcionários da casa, contratou uma pessoa para simular um adultério e ela estava absolutamente inocente. É muito triste ver esses casos que se repetem ainda em nosso planeta. Isso acontece de monte, mas a justiça divina está atenta, ainda que a justiça terrestre não esteja, porque nessa época, por exemplo, o que aconteceu foi que o sujeito que plantou essa calúnia e o próprio Alfredo, eles ficaram totalmente impunes. Totalmente impunes. Ninguém ficou sabendo, mas na vida espiritual tem repercussão. Então, o Alfredo, diante desse fato, dessa noite fatídica, ele fica com a guarda dos filhos, promove uma viagem para a Europa, fica lá 3 anos e não dá confiança. A mulher teve que voltar para a casa dos pais. Ele recebe lá na Europa uma carta dizendo que a esposa morreu. Morreu de desgosto, de tristeza, longe dos filhos, longe do marido, longe da casa. Ela sofreu bastante. É claro que nos textos doutrinários, lá no Evangelho do Bem-aventurados os Aflitos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, há a referência de que não existe sofrimento injusto, a não ser quando um espírito de elevadíssima condição, como foi o caso de Jesus, veio à Terra e sofreu sem precisar passar por isso. Mas ele queria deixar um exemplo. Então, tirando isso, não há sofrimento injusto. Nós temos uma cota de sofrimento devido a nós mesmos. Então, os grandes missionários sofrem muito, exatamente por isso. A humanidade não compreende, eles têm uma coisa a fazer, alguma tarefa a fazer, e tem sempre uma certa oposição. Para esses espíritos de outro nível, isso é um grande desafio e que faz mudanças muito grandes na escala espiritual que eles estão. Então, eles aceitam esses desafios porque eles querem subir na escala evolutiva. Então, acabam sofrendo bastante, né? Mas isso é uma opção. Mas tem aqueles que fazem sofrer. E ninguém fica impune. Nós vamos ver aí, nesse mesmo livro, onde é que está o sócio. Mais à frente. Pois é. Sócio que acabou confessando a Alfredo a autoria do assédio
e do crime moral que cometeu contra a Ismália, e ela não cedeu, resistiu às investidas e foi vítima da ira do marido diante de uma calúnia e de uma arapuca, de uma armadilha construída que destruiu o casamento de ambos, né? E Ismália já havia desencarnado quando Alfredo voltou à sua pátria de origem, encontrou-se com o sócio à beira da morte. E aí, Américo, me ocorreu dizer, né, que à beira da morte parece que a consciência pede contas das nossas ações, e ele confessou ao sócio, né? Confessou o crime. E Alfredo, naturalmente, não conseguiu perdoar. É muito difícil, realmente. E os pais, os sogros já haviam falecido também, e aí ele quase vai à loucura, né? Percebendo a bobagem que fez, levado pela precipitação, pelo julgamento sem reflexão. E como, na época, o machismo imperava mais do que hoje, né? Simplesmente a esposa não reclamou e ele não deixou explicar. Ele não perguntou a ela, mas o que está acontecendo? Me conta, como é que você começou esse caso? Não, nem isso, nem para dizer isso. Não deu chance nenhuma. Não deu chance nenhuma. Mas isso tem consequências na vida espiritual. Vejam, ele ficou separado muito tempo da Ismália. Agora que ela o visita em Campo de Paz, e quando eles chegam lá, o trio chega, o Aniceto, os dois colegas de trabalho chegam, ele diz, que coincidência, ainda bem que vocês chegaram hoje, a Ismália está aqui comigo. O André, na hora, exclamou, mas o que está acontecendo? Por que ela não fica aqui, não é a esposa dele? Era só uma vez por mês que ela vem, né? Ela habita uma região superior e vem uma vez por mês. Bom, ainda que ele tenha o privilégio de recebê-la uma vez por mês. E é interessante porque quando Alfredo desencarnou, ele foi amparado pela esposa no mundo espiritual, né? E agora ele está num posto de serviço, recuperando-se do seu equívoco de precipitação, né? E ela o visita uma vez por mês. Aí houve a pergunta inevitável, mas ela não pode vir morar com ele? Mas isso aí que é magnífico na história, América. Ela não pode ficar em definitivo, já que ela vem uma vez por mês, por que ela não fica aí? Vocês se amam tanto, vocês têm uma união eterna, estão voltados para o mesmo objetivo de progresso, têm grandes planos para o futuro, por que ela não fica aí? Aí que fica interessante ainda mais, América. Conta aí para nós. Então, ele precisa aprender o preço que custa ter uma afeição e respeitar essa afeição. Então, aqueles que não respeitam as suas afeições vão ficar distantes. Vão ficar distantes. A mãe do André Luiz diz que Deus permite que as pessoas se separam para acentuar o amor entre elas. Quando uma pessoa está distante, você sente falta. E aqui ele está acentuando o amor que ele tem pela Ismália, desejando ardentemente que termine o período, que ele não sabe quanto é, porque a justiça divina não conta, porque senão ele fica marcando no calendário, não tem graça nenhuma. Ele não sabe o tempo que vai passar por isso. E faz o seu melhor trabalho na instituição, cuidando dos necessitados, exatamente para antecipar, quanto possível, a vinda dela, em definitivo, para Campo de Paz. Esse raciocínio que você traz aí, América, ele vale também para as nossas vidas atuais encarnados, né? Porque a providência não fala quando vai acontecer, a gente tem que ir seguindo, sem saber o dia, né? Interessante, porque a providência, ela não estabelece prazo para as consequências dos nossos erros, porque esse prazo pode ser reduzido. O prazo pode ser reduzido a qualquer instante. Por isso, a intenção do Alfredo de trabalhar o máximo que ele pode para que esse prazo seja reduzido. Mas ele não sabe, a priori, quanto falta. E quanto é que ele, fazendo por dia, vai abater no prazo final. E o mais interessante é que são espíritos que se estimam bastante, eles se amam bastante, e ela deseja estar com ele, né? Em definitivo. Mas aqui o texto diz, Américo, que ela foi advertida pelo plano espiritual superior, porque ele precisa aprender a subir. Olha, Américo, isso aí é para pensar, viu? Ele precisa subir alguns degraus na escala evolutiva para merecer a presença dela. Olha que coisa. Esse caso do Alfredo de Ismália existe aí há centenas, talvez milhares no planeta Terra.
com desdobramentos que ninguém faz ideia. Olha como a doutrina espírita nos ajuda a errar menos, porque quando a gente lê uma história dessa, nossa, você veste a carapuça. Opa, pera lá, precisa tomar cuidado. Exatamente por isso, porque a justiça da terra, às vezes, não está nem aí, porque ela não é informada. O sócio dele morreu, ele não foi para as barras do tribunal, não Sim, aconteceu sim. nada com ele. Pela justiça da terra. Nós vamos ver em capítulo mais à frente que aconteceu. Pois é. E o capítulo aqui, depois de contar essa história, que, como disse a vocês, isso aqui dá um filme, não dá para produzir. O roteirista ele faz um filmaço com essa história, né? E o nosso Alfredo vai dizer: estou resgatando crimes. Olha o detalhe, meus amigos que estão nos acompanhando, e Américo, que estamos juntos aqui. Crime de precipitação, a gente não para pensar nisso. Pela impulsividade delituosa, a gente não pensa nisso, que também é um crime, que também produz consequências. Perdi a minha paz, perdi o meu lar, perdi a minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei ninguém, não roubei ninguém, mas envenenei-me a mim próprio pela impulsividade delituosa. É aquele momento, Américo, que a gente não segura a raiva, a emoção descontrolada, e a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente quer resolver o caso sem, como você disse, ele não perguntou nada para ela, ele já resolveu o que ia fazer e a abandonou. Quer dizer, isto é uma precipitação. Muitos filmes que a gente assiste, Américo, a gente vê situações assim que, principalmente entre cônjuges, que vão acontecendo certas coisas e o afetado não comenta, não conta, e depois nós vemos as consequências. Talvez fosse o caso da gente, diante de um fato novo, conversar: olha, está acontecendo isso. Ela deixou seguir e deu no que deu essa história triste. Muito triste, mas altamente esclarecedora para quem teve a oportunidade de ler o livro e aprender com ela. Porque muita gente pode ler o livro e não aprender nada, nem se dar conta de que tem ali um caso grave. Porque a Justiça da Terra não ficou sabendo o que o Alfredo fez. Ele não matou ninguém, ele mesmo disse. Ele não roubou ninguém, mas ele lesou afetivamente. Então, as lesões afetivas que a Justiça Terrestre não conta, não tem no Código Penal, as lesões afetivas têm repercussão na vida espiritual. Toda lesão afetiva tem repercussão. Nós temos que, se lesionamos, provavelmente vamos passar pela lesão para aprender a não lesionar o outro. É simples assim, nada mais justo. Por isso que o Código Penal da Vida Futura, que está bem detalhado, Kardec faz 33 observações judiciosas sobre esse assunto no livro O Céu e o Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura. 33 reflexões. E numa delas, se não me engano é a 16, ele diz o seguinte: em toda atitude existe, primeiro, o erro, né? O erro que dá origem às outras consequências, né? E para começar a resolver o problema, ele tem que se arrepender do erro. Esse é o primeiro passo. Depois ele tem que passar pela dificuldade que fez o outro passar. E, no fim, ele reparar o que fez. Olha só, são 3 estágios. E, às vezes, não dá para fazer junto as 3 coisas, tem que fazer separado. Vou dar um exemplo. Alguém que lesa o organismo, ou próprio, ou de alguém, provavelmente vai ter lesões ao nascer. Provavelmente terá limitações, não vai poder ajudar, não vai poder reparar, vai apenas sofrer o que fez o outro sofrer, para depois, numa outra encarnação, poder reparar. Esse é um caso extremo, as 3 coisas precisam ser feitas. A pessoa se arrepende, a pessoa passa pelo que fez o outro passar e, finalmente, repara o que fez. Agora, há ocasiões em que a pessoa repara o que fez junto com a expiação, passando pelas mesmas consequências. Nós vamos ver na obra de André Luiz alguns casos assim, em que a pessoa volta, ela se arrepende, ela volta e ela já vai reparando, também sofrendo as consequências e diminuindo com a reparação a intensidade da consequência. É uma lei precisa.
né, precisa coisas do Criador, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Muito lindo isso, refletir sobre essa grandeza que o Espiritismo oferece. E o capítulo termina com uma frase lapidar que nós vamos ilustrar aí, Américo. Esta cena, esta frase ilustrada vale como roteiro de todo o conteúdo desse capítulo. Um capítulo que traz a calúnia como um crime. E a frase é: a calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Vejam, existe um ataque da iniciativa da calúnia comparável a um monstro invisível que ataca aquele que está invigilante e desprevenido. O orai e vigiai de Jesus, sempre presente, Américo, diante das investidas que nos chegam de várias formas, pela audição, pela visão, nem sempre o que ouvimos, ou vemos, ou interpretamos, corresponde à verdade. É preciso muita prudência. E as pessoas, às vezes, agem como se não existisse consequências. E tudo tem consequência. Qualquer coisa tem consequência. Um sorriso tem consequência. Uma cara feia tem consequência. Um gesto agressivo tem consequências. Na Terra não existe penalidade para isso. Não existe consequência. Porque Deus, na realidade, não pune, nem premia. Ele simplesmente, segundo Jesus nos contou, atribui a cada um as suas obras. Então, eu passo pelo que eu fiz o outro passar. Se eu fiz o outro passar bem, eu vou passar bem. Mas se eu fiz o outro passar dificuldades, eu vou passar dificuldades. Não tem jeito. Isso é justo, absolutamente justo. Não há o que questionar. Muito bem. Nós concluímos aqui o capítulo, então, do Romance de Alfredo, em que nós conhecemos o caráter e a nobreza de Ismália, que habita uma esfera superior, e visita uma vez por mês o seu amado, que foi precipitado nas suas decisões e que agora precisa subir até Ismália através desse esforço que ele está adquirindo, sem saber quanto tempo. Foi muito bem situado pelo Américo aqui. Ele não sabe quanto ele tem que trabalhar ainda para conquistar esta prerrogativa de ir aos lugares onde Ismália reside, que é superior de onde ele está. Isso tudo porque ele não soube se conter, deixou-se levar, seduzido pela paixão da revolta e da precipitação. É um problema muito sério esse. E na próxima semana, o capítulo 18 da nossa série aqui dos Mensageiros, Informações e Esclarecimentos. É o título do próximo capítulo. Algum comentário adicional, Américo? Não, só desejando que quem nos ouviu hoje e viu, nos veja e ouça na próxima semana, porque tem mais. A nossa saga continua. Um grande abraço a você, boa semana e até a próxima.